Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse evento online aqui da Academia Sergipana de Contadores de Histórias. Hoje nós vamos ter um relato de experiência, né? Já tivemos uma palestra com a acadêmica Liliane, e hoje nós vamos ter esse relato de experiência falando sobre a música, né, na contação de histórias. A contação de histórias, ela usa vários recursos, né, podem ser usados como recursos na contação de histórias, e uma delas é a música. Então, a gente está trazendo para vocês esse relato de experiência das nossas acadêmicas Givaneide Santos, cadeira 28, e Natiara Silva, cadeira 29, são professoras, contadoras de histórias, e vão poder falar um pouquinho aí para vocês como elas trabalham com a música na contação de história, né? Como essa ferramenta ela é trabalhada. Então, com a palavra, não sei quem é que vai começar. Se for começar, pode dar início. Acho que é a Natiara, né? Que vai começar. Não, quem vai começar é Eneide. Ah, Eneide, então pronto. Então, com a palavra, Givaneide, pode iniciar. Só um segundinho, Cláudia. Oi. Eu não consigo printar hoje, viu? Ah, tá, tudo bem. Eu printei. Os outros Printa também aí, viu? Tá. Pronto. Bom, estão me ouvindo? Sim. Então, nós vamos fazer um relato de nossas experiências, né? Eu e Natiara estamos juntas nesses 14 anos. Passamos pelo Rana, hoje estamos no Sherazade, e também nos dividimos muito nas escolas, umas das outras, né? Fazendo aquelas contações de história, aqueles trabalhos conjuntos. Para começar, eu gostaria de dizer que a gente vai fazer um relato de experiência, porque, assim, Natiara canta, eu não canto nada, mas, assim, de música mesmo, a gente não é musicista, a gente não é formado em música, a gente tem a experiência que a música trouxe para a gente na contação de história. Como a gente vai falar sobre como a música nos ajudou, né? Nos tem ajudado. Para começar, a gente vai fazer uma apresentaçãozinha. A gente vai cantar uma musiquinha de apresentação, como a gente faz no início das contações de história. Só que a gente não vai cantar com todo mundo, senão seria a noite toda, né? Aí, os primeiros nomes que foram aparecendo ali, aí eu fui colocando aqui, e a gente vai cantar essa música que se chama Licuri. Licuri é uma música de Roque Ferreira, e a gente usa muito na apresentação, né? Com as crianças, a apresentação da gente mesmo. Eu vou começar apresentando Natiara e vou apresentar mais alguns aqui que eu coloquei o nome. Só mesmo a título da gente conhecer a musiquinha. A música, para de diminutivo, é que eu sou professora de educação infantil, já estou com um caderninho aí, pronto. Então, a música de Roque Ferreira é assim. Quando eu fui beber água na cuia de coco, eu vi. Quando eu fui beber água na cuia de coco, eu vi a Dice sorrindo. A Dice, quando sorri, parece um cacho de flor de licuri no bico do bem-te-vi. Queria que vocês pudessem, quem puder ligar e cantando junto aí, se não fizer muita trabalhação. Quando eu fui beber água na cuia de coco, eu vi. Quando eu fui beber água na cuia de coco, eu vi. Eu vi a Cláudia sorrindo. A Cláudia, quando sorri, parece um cacho de flor de licuri no bico do bem-te-vi. No bico do bem-te-vi. Quando eu fui beber água na cuia de coco, eu vi. Eu vi o Mateus sorrindo. Mateus, quando sorri, parece um cacho de flor de licuri no bico do bem-te-vi. E assim, nós vamos começando. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo, Neide, tá ótimo. Tranquilo? Ok. Então, a música tem esse poder, né? De nos trazer alegria, de nos conectar. E a música, Matheus pode colocar lá o primeiro.
A música traz memória afetiva. Eu tenho um filme que eu vou fazer aqui uma indicação, chamado O Som do Coração. Eu queria começar com ele, passando o trailer, que eu acho a coisa mais linda. Quem não assistiu, indico, porque para quem gosta de música, é uma história fantástica. E tem duas frases que eu tirei aqui desse filme. Eu acredito em música como quem acredita em contos de fadas. E a outra frase é: a música é a ligação harmônica entre as pessoas do mundo inteiro. A gente ouve música em qualquer língua e a gente se conecta com as pessoas de todos os lugares, mesmo sem saber, muitas vezes, né, o que é que aquela música está dizendo. Mas a música traz sentimento, traz memória afetiva. Então, aí, pode passar para o próximo, Matheus. Aí a gente vai falar dessa iniciação musical, que deve começar o mais cedo possível. Por que a gente fala isso? Porque as preferências musicais, né, segundo a ciência, começam a ser formadas mesmo antes do nascimento. Veja que responsabilidade. Se a gente, assim, eita, a mulher está lá com barrigão e escutando coisas que não são adequadas. Não que eu tenha nada contra qualquer tipo de música, mas não é próprio para uma criança pequena, um batistaca, um paredão, né? E eu acho assim, muitas vezes, pais e mães cantam para os seus filhos, para estabelecer um vínculo. E a gente vê que isso é científico, cada vez mais estudado, que a criança reconhece a voz dos pais quando ela nasce. E porque ela escuta. Ela escuta, e inclusive a ciência diz que ela já começa a ter seus gostos, a formar, né, seus gostos lá, nessa audição, né? E aí a gente pensa, né, a gente trabalha, a gente está fazendo um relato de experiência, e a gente trabalha com a música na contação de história, a gente trabalha com a música nas escolas. E aí tem sempre aquela questão, respeitar a música que a criança conhece, que o aluno conhece, né? Quem trabalha com adultos também. Eu acho que a gente precisa respeitar, mas eu acho que se a gente tem essa responsabilidade do educador, a gente também precisa levar o que seria um outro tipo de música que ele não tenha, que aquele aluno não tenha acesso. Porque senão você não dá opção. Ele vai ficar com aquela música que ele escuta na sua rua, no rádio, no som do carro do vizinho, ele vai ser sua única opção. Ele vai ter que cantar aquilo. Ele só vai conhecer aquilo. E eu acho que a escola, né, como um ambiente educador e formativo, tem que respeitar que a criança vai cantar essas músicas que ela trouxer do som do carro do vizinho, porque ela vai ouvir, da caixinha de som do coleguinha, né, do ensino médio da escola, que escutam mesmo, e as crianças ouvem. Mas eu acho que ela tem que ter direito a ter um conhecimento mais profundo, até porque assim ela vai conseguir fazer suas escolhas. E dentro dessa questão de colocar a música, uma coisa que a gente percebe quando a gente trabalha com crianças muito pequenas, é que essas crianças, elas gostam muito de história que tem a música. E elas se envolvem mais nas histórias que tem música. Na verdade, os maiores também, mas principalmente a gente vê as crianças pequenas. É por isso que eu vou contar uma história. Eu estou aqui com a bolinha de mel, porque eu não achei outra coisa redonda que pudesse. E eu gosto de contar essa história. A história se chama Caprichos do Tatu. E eu nunca gosto de contar essa história. Eu tenho, até Fátima comprou para a gente o tatu, bolinha. Mas eu sempre gosto de usar um outro recurso que possa ficar assim, ó, na minha mão, porque vocês vão ver que a história tem tudo a ver com isso. Caprichos do Tatu. A história começa assim. Era uma vez um tatu bolinha que morava embaixo de um pedaço de madeira. Mas era também uma vez uma menina muito sapequinha que pegou aquele pedaço de madeira para fazer um balanço. Fez o seu balanço e balançava para lá e para cá, para lá e para cá, até que ela percebeu que o tatu bolinha tinha ficado sem casa.
A menina era danadinha, mas também era muito boazinha. Ela foi lá, pegou o tatu bolinha, colocou na sua mão, macia, fofinha, gordinha, quentinha, e ela deixou o tatu bolinha ali dentro da sua mão. E sabe o que ela foi fazer? Foi procurar uma casinha para o tatu. E ela saiu procurando uma casinha, porque ela tinha destruído a casinha dele. E aí a menininha foi. Ela parou em frente a uma casa linda, uma casa toda de madeira. E quando ela abriu a mão para mostrar o tatu bolinha, aquela casa de madeira, ele respondeu, ele disse para ela assim: ah, essa casinha para mim, eu não quero não. Casa de madeira eu não gosto porque cheira. Porque cheira. É madeira, tem cheiro forte. Eu não gosto. Mas tatu, você morava numa casinha de madeira. Ah, mas aquela minha madeira era boa, essa daí não é, não estou gostando. E a menina fechou a mãozinha e saiu repetindo para si mesma: casa de madeira ele não gosta porque cheira. Ela continuou andando, foi andando e encontrou uma casa de tijolo. Agora o Tatuzinho ia gostar. Tatu bolinha, encontrei uma casa para você. E essa é de tijolo. De tijolo? Casa de tijolo é muito quente. Casa de tijolo esquenta meu miolo. Ah, você não quer... Ah. E a menina prendeu o tatu bolinha novamente ali na sua mão. Quentinha, fofinha, macia, cheirosa. E continuou andando. Só que ela foi andando e repetindo. Casa de madeira ele não gosta porque cheira. Casa de tijolo porque esquenta seu miolo. Assim não dá, Tatu, assim não dá. Ela continuou a andar, continuou a caminhar, e aí ela viu uma casa de pedra. Uma casa de pedra com uma piscina. Agora o Tatu vai amar. Quando ela abriu a mão, ele disse uma casa de piscina, uma casa com piscina. Só que é bem na esquina. Se eu for tomar um banho, todo mundo vai me olhar. Casa com piscina só se for longe da esquina. E a menina resolveu fazer uma musiquinha para se lembrar de todas as exigências. Casa de madeira ele não gosta porque cheira. Casa de tijolo porque esquenta seu miolo. Casa com piscina só se for longe da esquina. Assim não dá para tu, assim não dá. E a menina continuou a andar, continuou a caminhar e viu uma casa, viu outra casa, muito bonita, de pedra. E ela abriu a mãozinha e mostrou para o Tatu Bolinha e ele disse: mas você acabou de me mostrar uma casa com piscina e agora me mostra uma sem piscina. Casa sem piscina eu não posso mais nem pensar. E a menina saiu cantando. Casa de madeira ele não gosta porque cheira. Casa de tijolo porque esquenta seu miolo. Casa com piscina só se for longe da esquina. Casa sem piscina ele não pode nem pensar. Assim não dá, Tatu, assim não dá. E a menina colocou o tatu bolinha apertadinho na sua mão, fofinha, quentinha, bem cheirosinha e sumida. E aí ela encontrou uma casa que não era de madeira, não era de tijolo, era de pedra essa também. Tinha uma piscina e era longe da esquina. Quando o Tatu olhou, ele disse: ah, mas essa é muito grande. Eu vou me sentir tão sozinho. E a menina saiu cantando. Casa de madeira ele não gosta porque cheira. Casa de tijolo porque esquenta seu miolo. Casa com piscina só se for longe da esquina. Casa sem piscina ele não pode nem pensar. Se for muito grande ele se sente tão sozinho. Ah, ela continuou andando. Sua mãozinha quentinha e o tatuzinho lá. Sua mãozinha cheirosa, o tatuzinho tão quentinho lá dentro. E ela viu uma casa novamente com piscina, de pedra. Quando ela abriu a mãozinha, o Tatu disse: essa é muito pequenininha, eu vou me sentir tão apertadinho. E a menina começou a cantar. Casa de madeira ele não gosta porque cheira. Casa de tijolo porque esquenta seu miolo. Casa com piscina só se for longe da esquina. Casa com piscina ele não pode nem pensar. Assim não dá, assim não dá. Se for muito grande, ele se sente tão sozinho. Se for bem pequeno, ele se sente apertadinho. Assim não dá, Tatu, assim não dá. E o Tatu disse: menina, leve para perto do seu ouvido que eu quero lhe contar um segredo. Quieta. Sabe o que é, menina? Eu gostei mesmo. Foi da sua mão.
sua mão quentinha, sua mão macia, sua mão cheirosa. Me leve para sua casa, que eu quero morar para sempre aqui na palma da sua mão. E assim eles viveram, juntos para sempre. Gente, é uma sensação estranha que eu não estou ouvindo vocês. Posso dar continuidade. Essa história se chama Caprichos do Tatu e é uma música de Gustavo Kurlá. No YouTube vocês encontram ela, histórias de cantar da banda Estralo. Só que a banda Estralo contando essa história é um espetáculo, porque assim, com todos os instrumentos musicais, e eles fazem a música em ritmo de rock. É uma coisa assim, as crianças amam, e ela fica grudada na cabeça. A música, Matheus, pode passar para o próximo. Certo. A música tem um papel importantíssimo no desenvolvimento, no processo de formação do indivíduo. E o que é que eu vou contar para vocês? Aí uma outra história, é a última que eu vou contar, tá? É uma história de uma tribo africana. Uma tribo africana que mostra essa questão do processo de formação do indivíduo como algo positivo. Não olhar esse processo através do negativo. Nosso velho amigo celular aqui vai me ajudar. Deixa eu encontrar. Está aqui. Achei. Matheus, é a história Canção dos Homens. Está aí nos seus lindos slides. Você coloca para a gente? É o textinho? É. Ah, ok. A Canção dos Homens. Quando uma mulher de certa tribo da África sabe que está grávida, segue para a selva com outras mulheres e juntas rezam e meditam até que apareça a canção da criança. Quando nasce a criança, a comunidade se junta e lhe cantam a sua canção. Logo quando a criança começa a sua educação, o povo se junta e lhe cantam sua canção. Quando se torna adulto, a gente se junta novamente e canta. Quando chega o momento do seu casamento, a pessoa escuta a sua canção. Finalmente, quando sua alma está para isso desse mundo, a família e amigos aproximam-se e, igual como em seu nascimento, cantam a sua canção para acompanhá-lo na viagem. Nessa tribo da África, há outra ocasião na qual os homens cantam a canção. Se em algum momento da vida a pessoa comete um crime ou um ato social aberrante, o levam até o centro do povoado e a gente da comunidade forma um círculo ao seu redor. Então, lhe cantam a sua canção. A tribo reconhece que a correção para as condutas antissociais não é o castigo, é o amor e a lembrança de sua verdadeira identidade. Quando reconhecemos nossa própria canção, já não temos desejos nem necessidade de prejudicar ninguém. Teus amigos conhecem a tua canção e a cantam quando a esqueces. Aqueles que te amam não podem ser enganados pelos erros que comete ou as escuras imagens que mostras aos demais. Eles recordam tua beleza quando te sentes feio, tua totalidade quando estás quebrado, tua inocência quando te sentes culpado, e o teu propósito quando estás confuso. Gente, seus amigos conhecem suas canções? Os meus conhecem. Fátima e Zezinho, eu e Fátima temos uma conexão assim que chega a ser, segundo ela, de outras vidas. E a gente, quando se conheceu, a gente descobriu que a gente tinha a mesma canção. Fátima queria que essa canção fosse cantada, eu adorava cantar a canção durante a vida, mas ela pediu a gente que quando ela morrer, seja cantada essa canção. Ando devagar, porque já tive pressa e leve assim certeza.
porque já chorei demais. Eu, assim, quero cantar na vida. Fátima quer na morte, tudo bem. Respeito ela. Mas a gente tem a mesma canção, e ela gravou um dia desse com o Zezinho, essa canção para mim, colocou no Facebook. Quando eu abri, como eu digo a Matheus, 3, né, palpitações, quase um microinfarto. Mas eu achei a coisa mais linda do mundo. A gente precisa ter amigos, né? Precisa ter famílias que conheçam a nossa canção, que nos levem a nos reconectar com nós mesmos, quando a gente, de vez em quando, se desvia. Matheus, o próximo slide. A música nos influencia. Certo. Deixa eu voltar. Eu vou dar uma aceleradinha, viu? Porque é muito slide. E eu estou querendo ouvir a Tiara cantar. A música nos influencia em vários aspectos. A música serve para acalmar, serve para estimular, serve para reconectar com o nosso eu, como eu acabei de contar na história. Serve para ficar atento, né? A música serve para alegrar. Se a gente fosse fazer aqui uma lista, ia elencar tantas outras funções da música. Podemos ir para o próximo, Matheus. Música melhora a cognição. A música, segundo estudos, ela atinge outras linguagens, outras áreas que outras linguagens não atingem. Por isso que ela ajuda tanto na memorização. Eu tinha uma amiga na escola que ela fazia, Cássia Simone, lembro do nome dela até hoje, que ela fazia música para tudo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, tudo normal aqui. Sim, Neide, tudo ótimo, pode seguir. Matheus saiu dali, eu fiquei perdido, fiquei nervosa. Matheus saiu dali. Não, eu tô aqui. Estamos todos ouvindo, meu bem. Fica à vontade. A música melhora essa cognição. Eu tinha uma amiga que ela fazia música de tudo. Todas as matérias ela tinha uma musiquinha. E aí eu disse, essa minha amiga é tão doidinha, mas depois eu fui crescendo e eu vi professores fazendo isso. E eu aprendia com ela, entrava na doidice e ia lá e aprendia, e a música, o melhor dizendo, a música ficava, chiclete, ficava na cabeça, séculos. E eu fui crescendo e fui vendo os professores de cursinho começarem a fazer isso. Eu disse, minha menina era doidinha, ela era muito esperta. Isso porque a música, o texto, o ritmo, ele chega em áreas do cérebro que outras linguagens não chegam. É por isso que ela ajuda tanto. Aí eu estou procurando aqui um textinho que fala sobre essa questão do ritmo. Eu achei muito interessante. Espero encontrar aqui. Bom, enquanto o Neide procura, gente, eu queria só acrescentar aí. Eu tô com o microfone ativado, né? Tá, sim. Estamos. Duas coisas que eu pontuei aqui. A primeira em relação às músicas, né, na gestação, né, da mulher. Foi feito um estudo, esse estudo ele é bem até antigo, né? E assim, como eu era assim muito jovem, muito nova, e quando eu ouvi aquilo eu disse, gente, então é real que a criança ouve, é real sim. A professora que estava dando esse curso, né? Que inclusive, Matheus, eu estava até com o tio Maguinho, né, lá em Salvador, a professora Cristiana alguma coisa, esqueci o sobrenome dela, é do Rio Grande do Sul. Ela é musicóloga e ela fez uma experiência com ela mesma. Ela estava grávida e ela introduziu um microfone, né, um microfone, e ela colocou músicas clássicas para ouvir, para ela ver como é que o bebê lá na barriga ouvia. E aí ela até falou, e ela gravou, né? E ela mostrou, até se emocionou, porque o filho dela na época já era adulto, né? Ou seja, tinha sido um estudo bem antigo. E aí ela disse que as músicas mais graves, a escuta é bem baixinha, mas as músicas mais agudas, né? É quase que você dá para ouvir perfeitamente. Aí até alguém na roda, né, de conversa falou assim, deve ser por isso que a gente se habituou, né, de forma até empírica,
a falar com a voz muito aguda com os bebês. A gente sempre muda a voz a falar com o bicho e com o bebê, né? A gente fala com... Por quê? É justamente esse agudo que o bebê, né, desde o ventre, ele tem a percepção maior, né? Bom, outra coisa que eu queria acrescentar também, que Neide falou, que é essa questão da escola, né? A gente, professor, principalmente da rede pública, muito embora também tenha na particular, viu? O menino já gosta de uma musiquinha de paredão que eu nunca vi, não, na vida. E aí, o que acontece? É difícil quando a gente não tem essa noção, né, do que Neide falou. Para mim, quando eu comecei logo na rede pública, né? Eu comecei como estagiária na rede pública. E eu, tipo assim, meu Deus, a gente aprende na faculdade que a gente tem que receber o que a criança traz. E aí, o que é que eu faço com a música? Simples, a gente ouve sim, mas a gente tem a obrigação de mostrar outras coisas, né, para ela, né? E aí eu tenho um depoimento, vou ser bem breve. Eu trabalhei na Legião da Boa Vontade, né? Acho que foi em 2008, acho que em 2008 eu trabalhei lá. E eu trabalhei como arte educadora, né? Que lá não é escola, lá são oficinas. E eu trabalhei com a oficina de arte e educação. E aí foi a minha praia, né? Trabalhava com música, com teatro, dança, enfim. E aí o que aconteceu? Como eu sempre cantei no coral da Orquestra Sinfônica daqui do estado, houve a necessidade de fazer um coro infantil, né? E aí, logicamente, eu, como já fazia parte do grupo, eu disse, olha, eu tenho um grupo de crianças que são minhas alunas de trabalho com música com elas. E assim, eu tenho umas meninas que são maravilhosas. Aí meu professor, né, o regente, na época era Ezequiel Oliveira, né, Ezequiel Oliver. E aí Ezequiel disse assim, Nath, traga. Tem como, porque vai ter o ensaio toda semana. E aí eu conversei com o meu chefe, né, e aí se tornou até uma atividade da LBV. Levar essas meninas para o Teatro Tobias Barreto, né, 2 vezes por semana, tal. E assim, esse processo, gente, não foi fácil, a gente sabe quando a gente não conta, por exemplo, quando eu fui falar com as mães das meninas, né, aí ela, ai meu Deus, e agora ela não tem roupa não, tia Nath, ela não tem roupa, essa mulher, elas vão de farda, calma, a gente vai. E aí, quando as meninas, elas hoje são todas mães já, a gente sempre fala sobre isso, e aí, para resumir a história, elas foram para os ensaios, houve, né, o grande dia, né, que foi o coral, o Teatro Tobias Barreto lotado. Depois, no caminho aí da palestra, eu vou lembrar o nome da peça. E aí foi aquela coisa toda, e assim, as mães todas agradecidas, e uma das mães disse assim, tia Nath, talvez a minha filha nunca mais entre num teatro. E foi através da música. E aí aquilo foi... Porque eu estava agindo, né? Assim, bem automaticamente. Eu estava agindo assim, tipo, tem que levar as meninas... Mas eu não estava tendo noção do poder de transformação que aquele momento poderia, né, trazer para o futuro. E hoje em dia eu conversando com as meninas, e todas elas me têm no Facebook, Instagram, não sei o quê, e ela sempre fala, ela diz assim, tia, algumas, logicamente, né, não, a gente acaba perdendo, né, assim, para aquelas vielas da vida, né? Mas, assim, eu tenho 2 que faziam parte desse coral, e aí elas dizem, tia Nath, assim, eu nunca vou esquecer daquele momento, a gente cantando, elas dizem assim, eu nem sabia, tia Nath, que eu estava cantando, que era alemão, italiano, que eu não sabia o que era, mas até hoje elas lembram, isso tem, olha, foi em 2008, né, quer dizer, tem mais de 10 anos, tem 12 anos, e assim, foi uma coisa muito marcante, assim, na minha experiência, né, com música, né, então era isso que eu queria acrescentar aí. Vai lá, Neidinha. Perfeito, maravilhoso. É isso, a gente tem que dar a oportunidade. Não, né, esquecer de, como o Nath falou e eu já tinha falado antes, de não menosprezar o que ele traz. A gente não tem que menosprezar, mas a gente tem que dar o conhecimento que ele pode ter. Então, e nessa questão de que a música melhora a cognição, ainda tem, eu vou ler aqui sobre o vídeo, que a música, ela ajuda até em terapias de danos cerebrais.
A música consegue agir até em tratamentos de dependentes químicos. E é a questão do ritmo, que eu vou ler para vocês aqui agora. Tirar os óculos, que eu estou velhinha de perto, não enxergo com óculos. O ritmo constitui um aspecto fundamental do texto literário e representa um dos fatores que mais aproximam a literatura da música. O ritmo é, segundo a definição de Platão, a forma do movimento, uma relação estrutural que se estabelece entre uma série de elementos, originando a sua repetição e sua distribuição no tempo e marcando a sua duração e a sua ênfase. No texto literário, o ritmo manifesta-se como ritmo fônico, isto é, como um fenômeno de combinação e repetição de elementos da textura fônica. Mas manifesta-se também como ritmo de pensamento, ou seja, como a recorrência no discurso de elementos lexicais, sintáticos e semânticos. É esse o poder do ritmo dentro da música que faz com que ele atinja mais áreas do que qualquer outra linguagem. Mateus, o próximo, o bom contador de histórias. Enquanto isso, deixa eu só acrescentar aqui uma coisinha, gente. E assim... de música é você, vai, jogue duro. É do seguinte, é até um estudo que depois eu fui ver, eu não acreditei, assim, na verdade eu nem tinha, não sabia disso, e aí eu fiquei sabendo, quem também tiver alguma coisa para acrescentar, sobre a questão dela. Sobre a dentro do coisa. Na internet. O Alzheimer, ele, né, a gente sabe que ele degenera, né? Então a área assim de memórias e lembranças, elas são, né, meio que apagadas, são borradas, né? Geralmente o idoso que tem, né, tem aqueles surtos, né, de lembrança e depois esquece e tal. Mas as músicas, elas não são esquecidas. Gente, quando eu fiquei sabendo disso, eu disse, gente, então quer dizer que a gente pode, tipo, alguém, um idoso, né, que tem Alzheimer, você pode cantar para ele e ele vai lembrar. Aquelas músicas, elas não são apagadas. Então, vejam como a música, ela atinge áreas que nem a doença, né, Alzheimer, que acho que é a pior de todas em relação à degeneração de memórias e lembranças, consegue atingir. Para a gente ver como a música, ela tem um poder assim, fantástico, é terapêutico mesmo. Então, é verdade, é um poder imenso, né? É aquilo que a gente falou lá no início. Eu acredito em música como quem acredita em conto de fadas. O bom contador de história é aquele que escuta o mundo. Gente, ali está escrito o bom contador. Ficou errado, mas eu não quis corrigir, porque eu estou trabalhando na terapia, que eu aceite, que eu não seja tão perfeccionista. Mas Ana Teresa, não muda, deixa aí, que eu vou tentar conviver com isso, mas é difícil de resolver. O bom contador de história é aquele que escuta o mundo. Então, gente, escutar o mundo, que seria isso, né? Esse momento mesmo que a gente está vivendo, a gente tem que escutar. O que o mundo está pedindo para a gente contar? Para quê? Para quem? O que é que a gente vai querer com essas histórias? A gente precisa entender o contexto das comunidades onde a gente vai contar a história. E hoje é uma questão mundial, o mundo precisa de empatia. O mundo precisa de histórias de solidariedade, de cooperação, de aceitação, né? E o bom contador de história é aquele que escuta o mundo. E para escutar o mundo, ele precisa ler e ouvir o olhar dos ouvintes. Eu tenho uma mania de dizer assim, gente, quando eu estou sem óculos, gente, eu não estou ouvindo bem que eu estou sem óculos. Aí as pessoas dizem, ué, e o que é que tem a ver o óculos com ouvir? Gente, a gente lê as expressões. A gente lê lábios, a gente lê o contexto. Juro a vocês, quando eu estou sem óculos, eu não escuto bem. Porque eu não consigo fazer a leitura das pessoas. E a gente precisa fazer a leitura, principalmente o contador de história. Muitas vezes no RAN, a gente teve que mudar, diga aí, Natiara, a gente teve que mudar repertórios, porque quando a gente lia a fisionomia daquelas crianças, a gente via que não estava atingindo nada. Às vezes a gente é acostumado a contar histórias. Para um público, uma vez a gente chegou naquele hotel da ilha, que hoje tem outro nome, né? E a gente começou a contar histórias, os meninos não se conectavam com aquelas histórias, e a gente teve que mudar levantar. Isso.
inquietos, né? Não conseguia. E a gente tinha que mudar o repertório. E a gente fazia isso várias vezes. Passava o dia todo para montar aquele repertório. Chegava lá, chega, pega aí a sacola, Thelma, tira tudo de dentro, vamos mudar tudo. E é isso, porque a gente precisa ler o olhar dos nossos ouvintes, a gente precisa ler o mundo, a gente precisa ler as necessidades, né? Bom, agora vamos de música, gente. Eu vou propor a vocês primeiro uma atividade, depois a gente vai ouvir Nath cantar. Chegou, graças a Deus. Eu gostaria que a gente fizesse silêncio. Quem tiver de fone, tirasse o fone um pouquinho do ouvido. Eita, mas depois vocês não vão... Escuta, né? Tecnologia não é comigo, não. Mas eu quero que vocês façam a experiência do calar. Matheus, você pode trocar o slide? O próximo slide nós somos feitos de silêncio e sons. Eu gostaria que todo mundo fizesse essa experiência e guardasse na cabeça 2 momentos. Eu queria que a gente fizesse silêncio. No primeiro momento, a gente escutasse o som que está mais perto, que você escuta mais perto de você. O meu, com certeza, vai ser o ventilador. Mas o som que está mais perto, e depois você fizesse mais silêncio ainda, respirasse bem fundo, de olho fechado, e dissesse o segundo som. Depois do primeiro som que você escuta, qual é o outro? Eu queria que a gente fizesse isso 1 minutinho, ok? Olhos fechados. Guarde aí na mente. Qual é o som que você escuta mais perto? Depois desse que está perto, respire fundo e tente ouvir o que está mais distante. Aproveite esse momento para pensar no valor desse silêncio. Aproveite para ouvir o som da sua respiração. Respire fundo, que dê para você escutar. Agora, vocês já sabem aí quais foram esses 2 sons. Depois eu vou perguntar para alguns. Nath vai cantar uma música para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Continuem de olhos fechados. Eu vou continuar com o meu fechado. Estão ouvindo? Sim. Sim. Não existiria som se não haveria fosse a escuridão. É mesmo dia em noite. Cada amor, tudo que quer dizer, do que cala vai a oração silenciosa. Eu te falo, não. Eu te falado como quem ouve uma de silêncio e de luz. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som.
Tem certas coisas que sei dizer. É mesmo assim, dia e noite, não fim. Te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncios e de luz. Nós somos medo de sermos feitos de silêncio. Tem certas coisas que sei dizer. Pois é. Essa música tem umas frases assim que são para reflexão mesmo. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e sons. E na contação de história, a gente precisa respeitar essa fala e esses silêncios. Pausas e silêncios, gestos e entregestos. Isso para mim é dificílimo, porque eu sou ansiosa, eu falo rápido e eu quero acabar. Luciano está aí vendo meus vídeos, no final eu corto, Luciano e Natiara sofrem, porque no final eu já saio desligando e é uma agonia, sou agoniada. Mas, assim, quando eu estou contando a história, eu consigo fazer esse exercício da pausa, do silêncio. Por exemplo, quando eu estou contando a história da Flor da Honestidade, ou Bode Vazio, quando chega naquele momento o menino, né, ou a mulher, dependendo da versão que se conta, eles não conseguem fazer a flor nascer, né? Eles não conseguem fazer a planta germinar. Eu sempre paro para perguntar para as pessoas assim: e você? Imagina o que você sentiria sendo um professor sem conseguir ensinar, sendo um médico sem conseguir curar, sendo uma cozinheira e a sua comida sobrando, ninguém quis. É assim que se sente aquele menino. E na hora que eu digo isso, eu faço uma pausa longa. Porque quando a criança, o adulto, quem estiver ouvindo, se for pensar nessa pausa, for pensar naquele sentimento, o que é você não conseguir fazer aquilo que você faz de melhor, é preciso silêncio, porque é você que vai ter que dizer para você mesmo o que é esse sentimento. E esse sentimento resume toda a história. Porque você vai sentir que você não pode fazer. E você vai agir com honestidade. Você não vai fazer nada para camuflar aquilo ali. Então, a história toda se resume ali. Aquele momento é o momento do silêncio. Não cuide só das palavras que você usa. Atente para as pausas, os silêncios e os ritmos. Né? A gente aqui leu sobre o ritmo, a importância que ele tem. O silêncio, ele pode ser ensurdecedor. Às vezes a gente chega em casa e está aquele silêncio. O que é que a gente faz? Corre, liga a televisão, liga o rádio, bota um fone no ouvido, vai conversar com alguém, liga para alguém. Porque o silêncio, ele vai nos falar aquilo que a gente precisa ouvir, mas que muitas vezes a gente não quer. As crianças, coitadas, dormem com um barulho desse. Tudo para a criança tem barulho. O brinquedinho que ela brinca quando é pequeno, o chocalhinho tem que fazer barulho, o biquinho tem que ter alguma coisa, o negocinho que está em cima da cabeça tem que fazer barulho, porque tudo tem que ser barulho. Quando, na verdade, elas precisavam escutar passarinhos, ouvir o som do coração, produzir sons com instrumentos musicais, silenciar antes de uma história, antes de uma aula. E esse silêncio vai ajudar em quê? A ficar bem consigo mesmo. Eu tenho uma experiência de terapia de muitos anos, por causa da questão da ansiedade que eu já falei. E aí, eu sempre fui para a terapia com listinhas prontas. Muitas vezes eu fiz listinha até no celular de tudo que eu queria falar. Sabe para quê?
para não me ouvir, porque eu queria falar, porque quando eu me ouvia, eu me dizia coisas que eu não queria ouvir. Mas foi quando eu me calei, desisti das listinhas, que eu comecei a me escutar. E eu vi que o que eu me dizia podia ser duro, mas era necessário, eu precisava ouvir para crescer. Então, para ficar bem consigo mesmo, esse silêncio vai ajudar. Ficar bem com os outros. Se concentrar, escutar. Gente, tem gente que não escuta. Tem gente que espera o momento do outro se calar para poder falar. Está numa conversa e o outro está falando e ele escutando, mas ali ele está só formulando na mente dele o que é que ele vai falar quando o outro se calar. Na verdade, ele não escutou o outro. E a gente, quando trabalha esse silêncio, a gente aprende a escutar o outro. Mateus, pode mudar para o próximo. Brincar é mais importante do que aprender. Essa é uma frase do Lino de Macedo. E uma coisa que a gente vê é que brincar e jogar são modos da criança se desenvolver, aprender regras. Brincar na infância está muito ligado à música. E agora a gente vai brincar um pouquinho. Ressignificar as ideias e aptidões, alicerçando o seu futuro. A criança ressignifica as ideias, a criança se insere no mundo do adulto através da brincadeira. Se não for dessa forma, é a adultização. E a adultização não é saudável. Aqui eu vou indicar um outro filme que eu assisti agora, Judy, eu acho que é Judy Garland, Nadiara, ajuda aí. O Judy, além do arco-íris. Meu Deus, o que fizeram com aquela pessoa? Que talento, que voz, que maravilha. Mas a adultização levou uma pessoa extremamente desequilibrada. É um filme lindo e que a gente fica assim, uns 3 dias pensando nele. Então, a gente vai brincar um pouquinho agora. Vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo bem? Eu não estou vendo ninguém e... Vocês estão me ouvindo? Estamos. Isso. A gente vai brincar um pouquinho agora. E eu gostaria que todo mundo cantasse junto. Porque a gente vai falar das brincadeiras de infância. Aí, nesse momento, eu me lembro que, principalmente, as cantigas de roda. As cantigas de roda são histórias cantadas. Uma vez eu cheguei numa escola, eu não sei se eu estava junto contando história ou se seu antenor estava contando história numa escola que eu trabalhava. Eu acho que era mais isso. E aí ele foi começar a contação e ele disse assim, Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão, e as crianças pararam e ficaram encantadas, porque elas ouviam aquela música, brincavam de roda, mas elas nunca tinham escutado com tanta atenção aquela história, porque as músicas, as cantigas populares são histórias que podem ser contadas. Mas hoje o que a gente vê é uma questão muito grande de vamos mudar a história, vamos fazer uma nova versão. E eu fico assim, novamente, não tenho nada contra quem faz uma nova versão do Atirei o Pau no Gato. A pessoa ama o gato e fica preocupada que alguém vai atirar, se alguém atirar um pau em meu coração vai ter palpitações e a gente vai sofrer, né? Segura os gatos, Cláudia. Oi? Eu já pensei em Cláudia, já pensei em Mel, já pensei em Estevão. Né? Aí a gente já quer, aí as pessoas vão, mas aí a gente vai ver lá no planejamento que está escrito assim, cantiga de roda, cantiga popular, não atirei o pau no gato. Não, meu amor, a cantiga popular é atirei o pau no gato. Você não quer cantá-la, você não canta. Mas você tem que botar no seu plano de planejamento para o dia da cantiga popular atirei o pau no gato. Porque quando você faz uma nova versão de algo que já existe, é uma paródia. Não quer cantar, não canta, prefere cantar as versões. Eu não tenho nada contra ninguém, mas assim, eu estava lendo e eu fiquei assustada com onde isso está chegando. Por quê? Repare só. Vamos cantar um pouquinho e aí eu vou falando? Vamos lá. Vamos começar. O Atirei o Pau no Gato não precisa. Vamos começar com Samba Lelê. Vai dar uma confusão, mas vamos lá. Na tiara, Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava de uma boa sambada. Samba, 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 lelê. Samba na roda da saiola. E aí, o professor fica pensando, não pode mais cantar Samba Lelê, porque é tortura.
Gente, a gente vai cantar com as crianças da educação infantil 2, 3 aninhos, a gente não vai explicar nada, porque eles não querem nem saber, ele quer saber rodar a ponta da saia e sambar, e dançar e rodar. Mas a gente vai cantar essa música para um aluno de 2º, 3º ano do fundamental, conta a história. O que quer dizer essa samba-lelê que está com a cabeça quebrada? Isso, samba-lelê conta a história de uma negra linda que despertou a inveja da senhora do engenho, que naquele tempo a gente não podia nem chamar de senhora, porque as mulheres não eram praticamente nada, era a mulher do senhor do engenho, que tinha ciúmes daquela negra, entrou na senzala, quebrou a cabeça da negra, jogou a negra na floresta e entrava todo dia na senzala para cantar para as negras, para nenhuma mais querer ser bonita, como o samba-lelê, dançar bonito, ser sensual. A realidade é essa. E eu posso contar isso para uma criança de 2º, de 3º ano? Posso. Eu canto e conto o que aconteceu com o samba-lelê. E aí eu começo uma aula. De história, eu vou falar de escravidão. Aí vem, né? A questão do ressignificar as ideias e aptidões alicerçando o seu futuro. Vamos lá, todo mundo cantar junto também. Essa eu sei pouco, me ajuda. Eu sou pobre, 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 marré, pobre de marré, desce, sabe mais. Eu sou rica, rica, marré. Eu sou rica de marré, desce. Que ofício dará ela de marré? Eu acho que antes do ofício... Gente, eu acho que antes do ofício antes de dar ofício tem que levar a filha. Quero uma de vossas filhas de marré. Uma de vossas filhas de marré, desce. A qual é que você quer de marré? A qual é que você quer de marré? Desce. Eu quero é a Fátima de marré. Eu quero é a Fátima que é você mesmo. Desce. Aí, vamos lá. E se eu dar a ela de marré. Qual ofício dará ela de marré? Desce. Do ofício de cozinheira Professora. de marré. Do ofício de cozinheira de marré. Desce. Pergunte a ela se ela aceita de marré. Pergunte a ela se ela aceita de marré. Aceita, Fátima? Aceito. Cozinheira aceita. Aceito. Eu de pobre fiquei rica de marré. Vamos fazer a festa dela. Fazer a festa dela. E aí, onde é que a criança ressignificou alguma coisa? Gente, quanta coisa que foi dito aí, né? Quanta coisa que foi dito aí. Quantas vezes as crianças pobres foram realmente, né? Tiveram que ser dadas. Quantas vezes as crianças pobres não puderam ficar nos seus lares? E outra coisa, que ofício dar a ela? Já vai pensar no que é que ela gosta. Será que ela gosta de ser cozinheira? Ela aceitou, mas eu fiquei meio assim. Ela quer ser cantora de estado. Ela quer ser professora. Mas ela aceitou ser cozinheira. Mas o que eu acho interessante é, pergunte a ela se ela aceita. A música diz isso, pergunte a ela que ela aceita, vai nos levar ao pensamento o que hoje se fala tanto na palavra empoderamento. Você tem o direito de escolher o que você quer ser. Você não é obrigada a ser esposa, você não é obrigada a ser cozinheira. Você pode estudar, você pode fazer e você pode ser o que você quiser. Isso está tudo ali, vai ser ressignificado por essa criança. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, me ajuda. Põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. E quem são esses guerreiros? São os escravos guerreiros que faziam zigue-zigue-zá, fugindo dos senhores, dos feitores. Tudo tem uma história, tudo tem um porquê, tudo pode ser conversado, tudo pode ser explicado, né? Hoje, eu vou terminar com a canoa virou, porque quando eu vi falando da canoa, assim,
Depois eu vou falar do cravo e a rosa. Quando eu vi falando da canoa virou, que não pode cantar, porque a criança vai se sentir mal de ter deixado a canoa virar e de ficar no fundo do mar, pelo amor de Deus. E a gente não, mas a gente faz coisas erradas. Coisas vão dar errado demais. Aí a psicologia e a lei, a canoa virou, vai responsabilizar a criança porque a canoa virou. Meu Deus, eu fico assustada com esse tipo de coisa assim, porque tem coisas que realmente a gente pensa, nossa, a gente pode fazer diferente. Mas tem outras, por exemplo, o cravo e a rosa. O cravo brigou com a rosa, o cravo caiu ferido, a rosa despedaçada. Fátima pegou essa música e trabalhou com os adolescentes dela, Lei Maria da Penha. Tudo pode ser revisto, revisitado, né? Tudo pode ser revisitado. Basta você ter conhecimento daquilo que você está trabalhando para não simplesmente dizer, não, aqui na minha escola a gente só canta não atira para lugar. A gente bota no planejamento, cantiga popular, música de roda não atira para lugar, por favor. Você pode até botar não atire para lugar no seu planejamento, mas coloque lá como paródia, porque, né, tem coisa, a gente tem que respeitar a nossa tradição. Nós, como contadores de história, somos guardiões dessa tradição. Mateuzinho, pode mudar. Neide, eu não sei se você viu que eu contei a verdadeira história do cravo e a rosa. Uma história. Não tive esse Depois prazer. eu passo para você. É bem bonitinha a história para contar, que sai um pouco desse viés, entendeu? Aí conta por que a rosa brigou com o cravo. Então, é uma história bem bonitinha. Depois eu passo para vocês. Eu tenho um livro que eu tenho essas pesquisas e esse valor dado à tradição, a gente tem que manter. Tem que manter. Principalmente a gente que trabalha com literatura infantil, que trabalha com contação de história. Se a gente entrar nessa onda de não poder cantar, a canoa virou. Então, a música pode ser a porta para se entrar na história. Eu sempre fui privilegiada, nesse relato de experiência eu quero agradecer. Sempre fui privilegiada, porque no Rana a gente tinha Zezinho, que né, em relação a essas cantigas populares, essas cantigas infantis e as cantigas de bom gosto, toda a cantiga de bom gosto, mas as cantigas de tradição, né, que trazem uma cultura e uma história, Zezinho e a gente no Rana sempre teve ele. E esse adentrar, esse entrar na história através da música é mágico. Um dia desse, um rapaz que está no grupo de contadores, eles cantam e tocam, e ele dizendo que foi trabalhar num lugar e tinha muitas crianças, e aí ninguém conseguia parar, ninguém conseguia. Acho que disse, está presente aqui, não tinha Dona Maria, ninguém se calava. E aí começou, porque Dona Maria, gente, para quem não conhece, a gente trabalhou no Colégio Salvador, tinha uma quadra assim, cheia de gente, ia começar a missa. Quando ela apontava na esquina assim, da escola, todo mundo já se calava, até o padre fazia aquele silêncio. Até se sentava direito até. Quando ela chegava perto da rede. A coluna reta, né? Coluna reta, boca fechada, mãozinha para frente, até o padre. E era impressionante que o padre era filho dela, mas até ele se calava, e aquele silêncio. Como a gente não tem Dona Maria, a música é uma boa ideia, porque assim, ele disse que começou a cantar assim, pam, pararana. Aí 2 alunos fizeram pam, pam. Depois ele foi de novo, pam, pararam, 4, pam, 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 pararam, uns 30. No final, todo mundo já estava no pam, pam, né? E se tem um violão, gente, pelo amor de Deus, violão é tudo. Meu sonho era tocar violão, porque na contação de história, você deu uma dedilhada no violão, o menino todos olham para você. Estevão, por exemplo, tem sons na boca. E aí a gente foi contar uma história numa escola aqui de Aracaju, e eu disse, e agora, meu Deus, 400 crianças, o que é que eu faço agora? E Estevão começou a contar uma história fazendo sons. Pronto, as crianças foram entrando naquilo ali, imitando ele, daqui a pouco a gente já escutava até o ônibus Marcos Freire Dia que passava do outro lado. E porque Fátima diz isso, gente, todo mundo em silêncio, eu quero escutar o ônibus Augusto Franco Bugio, que está passando lá na avenida, e as crianças param realmente para ouvir. E se a gente não tem um instrumento, e se a gente não tem um cantor? Thelma, eu tenho visto os vídeos de Thelma, e Thelma está com um instrumentozinho que ela bate, ele faz um somzinho bem maravilhoso. Aí você entrou, e aí você consegue entrar na história, né?
seu antenor, com sua voz maravilhosa, começa a cantar, a declamar Terezinha de Jesus, e as crianças param. Você precisa utilizar um recurso, e a música é maravilhosa. Mateus, o próximo, meu Deus, 8:12. Trilha sonora. A trilha sonora dos filmes, ela vai mostrar que existe uma relação histórica entre a música e a arte da palavra. E essa relação histórica, a gente vê no cinema, a gente vê muito isso no cinema. Eu podia aqui chegar para vocês e falar de um filme, um clássico maravilhoso. Não, mas eu estou falando de contação de história, de que eu sou professora, meu relato, minha experiência com criança mesmo, uma experiência maior. E um fenômeno que eu vejo assim, olha, até hoje eu só conheci 2 pessoas que não assistiram Rei Leão na infância. Se tiver mais alguém, se pronuncie. Porque as únicas 2 que eu conheci foi Preta Gil e Natiara. Alguém mais não assistiu Rei Leão na infância? Ninguém se pronunciou. Quando eu ouvi Preta Gil dizendo que nunca tinha assistido Rei Leão... Cláudia também não assistiu. Cláudia Eu não assisti, Na não. infância, então, na infância não. Na infância, não. Depois, né? Não é da minha época, Na não. infância também não. Meu Deus, eu achei que era só Natiara e Preta Gil. Na minha época não tinha o Rei Leão. Quem é Rei Leão, Desculpa, também não. meu aniversário de 1 ano foi do Rei Leão, viu? Desculpa. Não está falando com soube. Sim, novinho. Matheus novinho. Givaneide, desculpa, meu aniversário de 1 ano foi do Rei Leão, viu? Ai, que bom. Então, mas você assistiu na infância? Eu Assisti. pensei que era só Natiara e Preta Gil, gente. Eu não acredito. Não, tem muito mais. E aí eu tive a experiência... Natiara quer falar aí? E aí eu tive a experiência de... Só. Oi? Não ouvi. Eu não estou sozinha, tá vendo? Preta Gil, Cláudia, Luciano, uma galera aí não assistiu. Meu Deus, eu estou assustadíssima. E eu tive o privilégio de ir para o cinema com Natiara. Tive o privilégio de ir para o cinema com Natiara, assistir o Rei Leão, a versão meia-noite. Oi. E aí ela não conhecia, várias pessoas ali também não conheciam, mas aí a experiência da música. Porque assim, Rei Leão tem coisas lindas, tem Simba, tem Nala, tem o amor, tem né, a morte do pai que impacta. Mas o que é que ficou para uma geração a música? Hakuna Matata. Bora lá. Hakuna Matata. Natiara, pelo amor de Deus, ajuda. Timão e Pumba, olele. Hakuna Matata, se vai entender seus problemas, você deve. É com Ana. Esses negócios de batalha Lele Maracaté é com Ana. Ana está ajudando demais na música. Viver. É aprender. Hakuna Matata. Sabe por quê? É o poder da música. Essa música, no filme, ela muda toda a trajetória daquele leãozinho que sofreu. Eu me emocionei e fiquei lamentando. Meu Deus, onde é que estava? Que eu não assisti esse filme na minha infância, pelo amor de Deus. Aí vim brigar com meu pai, né? Pai, por que o senhor não me apresentou essa fita verde quando era criança? Pelo amor de Deus. Eu sou ousado, aí eu vou me intrometer na fala de vocês, vou puxar uma cantiga infantil e digo que Natiara estava debaixo do caminhão lambendo sabão. Essa Não tem uma musiquinha? Natiara estava debaixo do caminhão lambendo sabão. Eu não sei o ritmo, mas tem essa canção. Essa é dos jovencinhos, não conheço. Então, pois é, porque a música tem essa relação histórica. Existe essa relação histórica entre a música e a arte da palavra. Steve Kocher, eu acho que o nome dele é assim, falou nisso e criou o termo melopoética, que vem do melo grego, que é o canto, e a poesia. Existe uma relação muito grande entre a música e a poesia. A música na Grécia, era uma atividade praticamente espiritual, inspirada e guiada pelas musas. Orfeu se torna uma das figuras mitológicas mais conhecidas ao fazer essa confluência entre a música e a arte das palavras.
A gente tem um filme brasileiro chamado Orfeu, de 1999, mais uma indicação. Um drama musical, quem não viu, veja. Viu, jovenzinhos? Matheus, você já viu? Já. Drama musical de Cacá Diegues e com Patrícia França e Tony Garrido. Eurídice e Orfeu. No contexto do Carnaval do Rio de Janeiro. Nadiara vai recitar agora para a gente o monólogo de Orfeu, de Vinícius de Moraes. Mate. Pronto, ativei. Monólogo de Orfeu, Vinícius de Moraes. Mulher mais adorada, agora que não estás, deixa que rompa o meu peito em soluços, te enrustiste em minha vida, e cada hora que passa é mais porque te amar. A hora derrama o seu óleo de amor sobre mim, amada. E sabes de uma coisa? Cada vez que o sofrimento vem, essa vontade de estar mais longe se perto, ou estar mais perto se perto. Que é que eu sei? Este sentir-se fraco, o peito extravasado, o mel correndo. Essa incapacidade de me sentir mais eu, Orfeu. Tudo isso que é bem capaz de confundir o espírito de um homem. Nada disso tem importância quando tu chegas com essa charla antiga, esse contentamento, essa harmonia, esse corpo, e me dizes essas coisas que me dão essa força, esse orgulho de rei. Ah, minha Eurídice, meu verso, meu silêncio, minha música. Nunca fujas de mim. Sem ti, sou nada. Sou coisa sem razão, jogada. Sou pedra rolada. Orfeu menos Eurídice, coisa incompreensível. A existência sem ti é como olhar para um relógio, só com o ponteiro dos minutos. Tu és a hora, és o que dá sentido e direção ao tempo, minha amiga mais querida. Qual pai, qual mãe, qual nada. A beleza da vida és tu, amada. Milhões, amada. Ah, criatura. Quem poderia pensar que Orfeu, cujo violão é a vida da cidade e cuja fala como o vento a flor, despetala as mulheres, que ele, Orfeu, ficasse assim rendido aos teus encantos. Mulata, pele escura, dente branco, vai teu caminho, que eu vou te seguindo no pensamento. E aqui me deixo, rente, quando voltares pela lua cheia. Monólogo de Orfeu, de Vinícius de Moraes, cada por Jobim. Muito bem, muito bem. Que coisa mais linda. Agora, depois disso tudo, aí, inebriados, aí vem eu e vou de Orfeu para as novelas. Eu gosto de novelas. Eu vou dizer que eu assisti muita novela na minha juventude, embora eu lesse muito, como eu disse na minha live com Cláudia, eu sempre li muito desde pequena. Mas eu sempre gostei muito de novelas, isso porque eu não tinha Netflix, né? A vida era difícil, não tinha Netflix, não tinha muito cinema. E, assim, os filmes a gente conseguia assistir os vídeos quando conseguia, mas eu assistia muita novela. E a gente vê a confluência da música com a literatura nas nossas novelas, né? Quantas novelas feitas a partir de livros? E essas novelas empobrecem essa literatura? Eu não acredito nisso. Eu acho assim, se é um recurso que vai chegar às pessoas, a gente diz assim, mas é um veículo de massa e vai massificar. Mas, por exemplo, ultimamente, aquela novela Éramos Seis, era uma novela que ali o livro estava presente, né? Foi feito bem baseado no livro mesmo. E essa é uma história baseada na literatura. E tinha a novela Bom Sucesso, que era um outro caminho. Com o Fagundes, era uma novela de tempo moderno, mas o Fagundes ele recitava pedaços de livros, né? Ele lia livros para sua amiga, que era, na verdade, sua cuidadora, e assim, aqueles livros que ele lia ali para ela, esgotavam nas livrarias. Então, tem algo de positivo aí. A questão é, se prefere fazer novelas de outra forma, mas
não que as pessoas não queiram, né? Que as pessoas não queiram essas novelas de qualidade. As pessoas querem sim. Às vezes não querem nos dar, mas que a gente queria, né? E há um certo preconceito em relação a essa forma de texto escrito, da forma de chegar ao público, mas eu acho que a gente usa os recursos que a gente tem, e eu não desmereço uma boa novela. Eu assisti muitas novelas, e a gente vai dizer com saudosismo, mas as novelas de antigamente eram maravilhosas. Né? Aí eu estou falando de uma novela nova que levou as pessoas a buscarem livros na livraria, então eu acho que é saudosismo, eu acho que tem muita coisa que dá para se filtrar. O José Wilker, ele dizia assim, que ele assistia tudo, até um comercial de um sabonete, ele parava para analisar. Um dia desse eu me vi analisando um comercial de um papel higiênico. O papel, acho que era papel higiênico neve, e a moça toda feliz porque ia ao banheiro. Eu pensei, meu Deus, essa mulher só tem tempo, 1 minuto para ela, quando ela vai no banheiro usar papel higiênico neve. E de que mundo é esse que esse povo está falando? A gente precisa mudar esse mundo. Então, fui fazer uma crítica social do comercial. De tudo a gente pode tirar alguma coisa. Né? Eu tenho essa ideia cá comigo. Talvez ela não seja verdadeira, mas é minha. E aqui eu vou voltar à confluência da música com a poesia na pessoa de Fernando Pessoa, porque eu não poderia deixar de falar em Fernando Pessoa. E eu vou recitar um poema dele, e eu gostaria que vocês se colocassem, enquanto escritor, enquanto contador de história, enquanto professor. Acho que enquanto professor não dá não, mas enquanto ator, tem Luciano, tem a Ana, enquanto ator, enquanto professor, enquanto escritor e enquanto contador de história. Queria que vocês se colocassem, porque eu vou dizer assim, poeta, mas vocês podem trocar aí a palavrinha. Psicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. E os que leem o que ele escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, nas calhas de roda, gira em VT a razão, esse comboio de cordas que se chama coração. E por que eu pedi para a gente se colocar no lugar do poeta? Porque o contador de história é um fingidor. E muitas vezes ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor, uma dor que ele realmente tem. Quantas vezes a gente conta uma história, porque aquela história nos escolheu, porque aquela verdade da história está dentro da gente, e aí a gente vai falar de uma dor e a gente finge na hora de estar contando a história que a gente tem aquela dor, mas na verdade aquela dor está lá dentro de verdade. Então o poeta é um fingidor, o contador de história é um fingidor, e finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E continuando a falar da música na poesia de Fernando Pessoa, Natiara vai recitar um poema chamado Prece. É um poema de Fernando Pessoa. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e meios para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu, que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença, meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. E torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver em mim
ver sempre em mim e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Mel também arranhando. Gente, Mel me arranhou aqui embaixo da mesa. Acho que ela está achando que está demorando muito. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Então, a gente não podia terminar sem falar, né? Eu acho que eu vou indicar mais um livro. A gente não podia terminar sem falar do Heitor, não dos Três Porquinhos, o Villa-Lobos. O grande entusiasta da educação musical, que na década de 30 percorreu o país documentando cantigas populares para ajudar na educação musical das escolas públicas. E aí eu queria fazer a indicação de um livro que eu não li. Mas por que eu vou indicá-lo? Eu vou indicar porque eu li um projeto desse livro, de uma escola, e aí as contadoras contavam a história do livro. É um livro de Lúcia Fidalgo. Deixa eu abrir aqui. Villa-Lobos, o Maestro. Só vou abrir aqui rapidinho. Villa-Lobos, o Maestro, de Lúcia Fidalgo. E esse livro, ele fala no nosso querido, né? No nosso querido Heitor Villa-Lobos, que fez todo esse trabalho pela música do nosso país. Villa-Lobos tinha o apelido de Turru, porque o seu pai dizia que era o som que o pequeno Heitor fazia ao ouvir o trem. Ou seja, ele era bebezinho, pequenininho, e tudo para ele já era música. O som do trem ele imitava e ele ficou com esse apelido de Turru. E tem um site chamado Brasil de Turru, o sonho coletivo de musicalizar o Brasil. Esse site é aberto, a gente pode entrar tranquilamente. E lá dentro do site tem um gibi chamado Turru. E é um gibi bem interessante que fala sobre essa questão de que tudo para ele era música, qualquer som para ele era música. E tem uma frase dele que eu coloquei aqui. Esse negócio de inspiração não existe em mim. Já nasci inspirado. Ou faço uma coisa boa, ou faço uma porcaria. Eu escrevo porque é preciso. E tem outro livro que eu gostaria de indicar. Acabei. E tem outro livro que eu gostaria de indicar, que é o livro da nossa querida Jeane Aguiar, Mozart, né? Mozart, o gênio, é porque eu tenho um aluno chamado Mozart. Mozart e o gênio que não era da lâmpada, da nossa companheira, que assim, os livros de Jeane são verdadeiras, né, biografias das pessoas. Ela escreve a história daquela pessoa, vai a fundo, é uma pesquisadora e ainda ilustra, né? Ainda ilustra de forma magnífica. Gente, eu queria terminar com uma brincadeira, só que eu não sei se eu vou conseguir fazer. A gente terminou aqui os assuntos sérios. E aí eu falei muito de novela. Tem mais alguém que gostava de novela? Ou era só ele? Não, eu amava novela. Eu amo novela, né? Contando os minutinhos para acabar o Jornal Nacional e assistir Fina Estampa. Eu também. Eu gostava mais das novelas de antigamente. Essas de agora já não me atraem. A temática já não acho muito interessante. Não. Então, mas tem muita gente. Depende, tem umas que não é chato mesmo. Eu gosto de Mulheres de Areia, Ruth e Raquel, Matheus, eu consigo passar um som aqui, uma música daqui, para todo mundo ouvir? Se eu ligar só, já escuta já, né? Já escuta. Você bota no volume mais... Eu queria que vocês fizessem o seguinte, vocês têm algum papelzinho aí, um lápis, um papel, uma caneta? Eu tenho. Então, quem não tiver, tem como pegar? Só para a gente encerrar, com a brincadeirinha, para não ficar... Eu tô com a minha agenda da academia, né? Cheia de coisinha anotada de sua fala. Pronto, peguei. Se alguém quiser caneta, eu tenho 6 aqui. Eu vou querer a rosa, por favor. Oh, meu Deus, vou mandar para você. Então, todo mundo consegue pegar um papelzinho? Vou esperar um pouquinho. Vou soltar aqui a música. Enquanto vocês vão pegando, eu vou explicando. O que é que vocês vão fazer?
Vocês vão escutar temas de novela e vão anotar o nome da novela que tinha esse tema. Eita, bora. E aí vamos ver quem vai conseguir mais. Gostei. Não é. Repita, por favor, Neide. Se fosse filme, ainda ia lá, mas novela, não tem. O negócio é O negócio é lembrar também. É tanta novela, viu? Então, são novelas bem conhecidas. Vamos ver. Posso soltar? Vai. Todo mundo pegou? Todo. Vou soltar. Eu espero que vocês escutem. Daí escuta, né? Deixa eu ver. Vai lá. Abriu errado. Tá. Abriu o poema. É porque ele não está querendo que eu vá para a novela, está querendo que eu vá para a poesia. Calma, a gente tem um pouquinho de novela também. Se eu abrir aqui. Acho que agora vai. Ana Tereza veio aqui ajudar. Para ver se. Vocês estão ouvindo? Sim. Cadê? Eita, eu tô falando. É para dizer o nome? Sem querer eu falei. Fiquem quietos, por favor, povo. De novo, o que o povo está falando. Eu esqueci o nome. Não sei nenhuma. Essa é da Ruth e Raquel. A Mulher de Areia. Isso. Essas são as antigas. Olha o preconceito com os novos. Não, é só escrever. Para escrever, Virgem. Tá, vou guardar minha caneta, não sei nenhuma. Vai chegar lá. É impossível não saber que novela é essa. Tieta. Tieta. Nina, é para dizer ou para escrever? A outra. Escrever! Menino pior do que meus alunos do Fundamental. Escrevam! A importância do silêncio que a gente aprendeu. Eita, Cláudia, bloqueia todo mundo. Cláudia, você bloqueia todo mundo. Vai, Cláudia. Eu perdi essa aula. Vou fazer zoada na biblioteca de Posaneide, lá no Eu não estou Babilândia. ouvindo nada. Valeu-me. Não estou entendendo nada. Nem eu. Ai, meu Deus. Vai dar minha... Já sei. Ai, meu Deus. Com essa... Bote de novo, mulher. Não deu pra ouvir, não. Não sei não. Não é do meu tempo. Eu também não. Essa é mais nova. Essa é a minha preferida. Coração. Ah, já sei. Já sei. Eu parei de ouvir. Oxi. Ai, já sei qual é essa. Aquela. E aquela. Aquela lá. Eu mexi em alguma coisa que eu não devia. Peraí. É aquela que vai reprisar já. Aquela, minha gente, que passava na televisão. Agora eu tinha aquele ator, né? É.
Não estou entendendo nada. Ah, essa eu sei. Aleluia, glórias a Deus. A primeira também. Tá bom, tá bom. Eu não É entendi fácil nada. Não pra eu ganhar essa. É o nome da música, Só sei a música. Não sei ela não. é a música, é o nome da música. Acho que eu tô querendo entrar aqui no fim. Que é essa nova abertura da novela? Quando passava a abertura, Essa você também dormia, é o nome da Osaneide. música, é o nome da novela. Cadê? Eu não tô ouvindo, não dá pra ouvir. Me senti sozinho. Ai, ama? Ai, Ai, Ana, Dá pra falar. Fica quieta. Falar não. Não fala não, é? Não, Não. é pra escrever. Ah, Eu não sei, não. Ah, não. Jura. Ai, que linda! Essa eu lembro. Essa das 6 eu não assisto muito. Passou a tarde, viu? Eu vinha correndo da banca para ir assistir. Acabou. Acabou? Acabou. Tá passando no Viva. acabou, mas eu não consegui nem ouvir. E acabou. Quem conseguiu 20? 20? É ruim, 20? viu? Não, minha filha. São 20. Só consegui duas. Eu consegui falar. Eu acho que eu consegui umas 8 Zero. ou 9. Consegui De duas. 20 eu consegui só 10. Não, 10. aí, não teve 20 aí não, filha. Eu consegui 11. Ai, na Tiara ganhou. Filha da mãe. A Tiara ganhou? Alguém Tiara não Consegui conseguiu? 11 na Tiara. Na Tiara não vale, Eu não. só Givaneide consegui passou 8. palma pra ela antes. É o quê, Matheus? Givaneide Eu vou passou palma falar, pra posso você falar antes. Então, na Tiara foi campeã, foi? Parece, né? Não sei não. Sério, alguém Engraçado. Só foi porque eu não Engraçado. ouvi A as outras. Na conferencista Tiara, diga o campeã. nome das músicas aí, na Tiara. Diga o nome das Matheus, músicas. deixe de B.O., eu vou falar as músicas, ó. Diga. De Areia, Sim. Pieta. Dancing Day, Isso. Dancing Dancing Day, Day. Tropicaliente, Isso. Anos 90, Não, Essa não. essa não existe, não, filha. Não. Que é isso? Anos 90. Não. não, era pronto, não, mas pode. a do anos 90, só que ela é recente. Com as músicas antigas eu achei que fosse, mas enfim, já risquei aqui. Já não Continuando. vou mais. Por Amor, Isso. Alma Gêmea, Isso. Fera Ferida, Isso. Rainha da Sucata, Isso. Tassaricando, Como? Tassaricando, Tassaricando, sim. Cavia Rosa, que foi a última. Eu acho que teve também Bebê a Bordo. Eu acho que teve Bebê a Bordo também. Teve? Não, não teve não. Bebê a bordo não. Teve. Coração. Eu achei que uma música... Alma Gêmea. Peraí, acertou quantas? 10, porque eu coloquei anos 90, só que anos 90 eu risquei, porque eu achei que fosse. Não. Era... Alguém pode me dizer se teve Vamp, por favor? Teve Vamp. Teve Vamp. Coloquei na minha Pessoal, tem um som tocando aí. Teve bebê a bordo, sim. Passe o gabarito. Teve bebê a bordo? Teve o dono do mundo. O dono do mundo. Então foi empate. Não, eu só acertei 9. Então ela Eu acertei 10. Bebê a bordo. Quem teve bebê a bordo? Quem foi que disse bebê a bordo? Eu, Ana. É bebê a bordo ou barriga de aluguel? Tem barriga de aluguel e tem bebê a bordo. Tem as duas. Olha, eu me passei, eu ouvi Zé Augusto, porque Teve você barriga de aluguel. Então foi empate, Ana e na Tiara? Não, eu perdi por 1. Então eu acertei 9. Gente, Não, foi empate eu e na Tiara. Eu estou me sentindo. Na minha turma então de sexto ano, é bem assim. Vocês ganharam o prêmio.
Vocês ganharam o prêmio título de noveleira e a gente encerra por aqui. Vou mandar fazer uma faixa e botar aqui na tela. Estou me sentindo injustiçada. Sim, já terminou os slides. Gente, quando eu ouvi a primeira vez, eu só errei um anjo que caiu do céu. O resto eu acertei tudo. Meu Deus, não sei da briga que eu não participei. Terminou então, os slides? Terminou. Então pode tirar os slides, Matheus, da tela. Só estava esperando a ordem. Isso. Dá uma barulheira aí, se quiser. Os microfones tudo aberto. É algum ventilador. Matheus, muito obrigada, viu? Todo mundo aí que ajudou. Ana, que cantou demais, ajudou a gente na Tiara, maravilhosa. Todo mundo que cantou aí junto. Obrigada a todo mundo pela participação, gente, nas brincadeiras e tudo. Terminou? Eu só ia agradecer. Isso, então, encerrar. Quero agradecer a Cláudia a oportunidade, quero agradecer a todos que participaram. Assim, a gente fez muitas leituras, e isso é maravilhoso. Assim, principalmente nessa quarentena, ocupou a nossa mente com uma coisa, porque música é alegria, música, né? Música é inspiração divina, como a gente falou, e agradecer. Fizemos prece, cantamos, brincamos de roda, e eu estou muito feliz. Obrigada a todos. Perfeito. Nós também aqui, eu acho que todo mundo aqui se divertiu, todo mundo gostou. O ensinamento também, né, os conhecimentos que vocês passaram foi muito interessante, né? Acho que muita gente não sabia de alguns detalhes sobre essa importância da música, né? A gente às vezes faz as coisas automaticamente, mas não sabe o que tem por trás, né? Então, deu para a gente perceber o quanto é importante realmente a gente iniciar tanto a leitura quanto a música na criança, né? Desde o ventre, a gente já deve estar fazendo isso. Então, foi muito, muito bom. Gostei muito. Parabéns para vocês duas. Já era uma proposta, né, que Givaneide já tinha feito, de fazer com a Tiara essa apresentação. Então, ficou assim, maravilhosa. Gostei muito mesmo. Ficou até mais do que uma apresentação de experiência de vocês, né? Foi uma aula mesmo. Foi muito bom. Gostei muito. Parabéns mesmo para vocês. Fico muito feliz. Quero a vocês também. Espero que todos tenham gostado também aqui. Só uma coisa, no caso, vai ficar disponibilizado esse material, porque eu entrei atrasada, porque eu tive que instalar novamente o meu Zoom. É por isso que eu não estava conseguindo entrar. Aí eu tive que desligar o celular, reinstalar, e por isso que eu só consegui entrar agora. Mas desde 6h40 que eu estou pelejando para entrar no Zoom, mas foi problema no meu celular e no programa, eu tive que reinstalar. Vai ficar disponibilizado? Fica, só que é muito carregado para mandar, entendeu? Essa é a questão. É um vídeo longo, então para mandar pela internet fica difícil. É só no momento que a gente possa se encontrar, colocar no CD e passar para vocês. Né? Porque fica muito carregado. Pelo Drive? Pelo Drive, às vezes... Compartilhar pelo Drive. Pode ser vai. Demora, mas às vezes dá, dependendo da internet dá. Oi, Nath. Pelo WeTransfer, não consegue, não. E ele eu nem sei o que é isso. É algo muito tranquilo que eu descobri recentemente. Depois eu vou disponibilizar no grupo para a gente não se delongar mais aqui. Certo. Mas ele aguenta até 2 GB. Eu não sei se essa vai ter mais do que isso. Mas é um link. Aplicativo, ele é online. Você clica e você pega um coisa de até 2 GB. Porque pelo Zap você tem que comprimir. Não, não dá. O Zap não dá, não. Por e-mail, no Drive ainda dá. E o e-transfer, ele vai pelo e-mail. Pelo e-mail. A gente acessa ele pelo e-mail. Não precisa nem baixar aplicativo, não, viu? O e-transfer manda direto. Vamos tentar, então. Viu? Depois a gente disponibiliza para vocês. Uma experiência que eu estou no Google Drive, fica disponibilizado para todo mundo numa pasta separada sempre, qualquer arquivo, qualquer material. A gente não precisa nem entrar e-mail, nem nada disso. A gente compartilha com todo mundo, deixa uma pasta compartilhada. Vou fazer isso. Beleza. Até aquela do Liliane também. Vou deixar já. E aí eu vou fazer
Matheus Luan, para todo mundo dar um sorriso para fazer a parte. Eu já tirei várias aqui, mas vamos tirar uma sorridente. Sorrindo. Pro olho, as abelhas. Ajeita o cabelo, pera. Atenor, volta aí. Sua Pera que eu vou careta. botar mais um pouquinho. Abra o olho, a Zaneide. Gente. Vamos lá para retirar a foto oficial da nossa live. Tô tirando. Eu não visualizo todo mundo, então tô tirando quadro a quadro. Eu consigo tirar já, viu? Peraí, então tire, Matheus. Já tirei Tira todas, também. agora essa Já tirei. Pronto. Peraí que apareceu a Patrícia agora. Pegou geral. Ai, pera, deixa eu que o olho voltar. tá aberto, gente. Pera. Tirar os óculos. Patrícia chegou. Rita. Pronto, tirei. Ai, fechei. Todos prontos. Ah, já que o Zaneide dos olhos fechados. Olha, tem jeito, eu não consigo. Não sai. Então tá, minha gente. 9 horas da noite, 10 horas. Vixe, Maria, valeu. Ah, novela, chega, tem que fazer novela. Quando o negócio é bom, né, Olha, olha a novela, olha o café e lá vai a gente corrigir prova. Beijo. Eita, nossa. Tchau. Beijo, gente. Obrigada. Parabéns, Neide. Parabéns, Natiara. Foi lindo. Deus abençoe. Muito brilho, muita música. Dia 30 tem mais, viu? É André Comanche, dia 30. Quadrinho. Parabéns, meninas. Arrasaram. Parabéns, Beijo. Obrigada. Muito bom. Oi? Amei, viu? Parabéns Foi bom a mesmo. vocês. Obrigada. Conteúdo. Volto mais vezes. E vai ter sempre alguma coisa nova aqui pra gente. Beijo.